Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Nesse vídeo falaremos sobre os novos sacramentos, os sacramentos modernistas, os sacramentos modernos, esses sacramentos, né, que são um dos principais assuntos que as pessoas nos trazem, perguntas, questões sobre isso. Esse sacramento X é válido, o sacramento Y é válido, e agora, Padre Rodrigo, como é que fica a questão? Eu recebi o batismo no modernismo, eu recebi tal sacramento no modernismo. Matrimônio, ordens. E aí, valeu, não valeu? Confissão. Como é isso, então, agora? Então, Padre, eu vou me colocar no lugar dessas pessoas, né, que tanto nos pedem, de diferentes lugares do Brasil, né, e vou, então, Padre, me colocar aqui, né, questionando o senhor sobre cada um deles, sobre certas dificuldades que pode ter, Claro. tá bem? E aí o senhor vai nos resolvendo aí, como um oráculo, né? Vai nos Sim. trazendo a verdade sobre essa matéria. Então, questão do batismo e do matrimônio, que tanto preocupa as pessoas. Então, eu fui batizado, né, e me casei aí no modernismo, como é que é? Então, é válido, não é válido? Como é que fica isso? Meu batismo foi válido? Meu matrimônio foi válido? Assim, quando houve essa separação, né, esse cisma com esses infiéis, né, que abandonaram a igreja, os chamados ditos protestantes, né, bem, essa confusão inteira começa praticamente com isso, com essa separação, né, dos hereges, dos protestantes, que passaram a não mais reconhecer os sacramentos da igreja, a contestar os sacramentos da igreja, bem, e que meio que ficaram com dois sacramentos, que é o batismo e o matrimônio. Né? Sim, isso foi lá 500 anos atrás. 500 anos atrás. Sim. Né? Então, o modernismo é também um conjunto de heresias que foi condenado pelo Papa São Pio X, né? E também entra na mesma situação desses hereges também do passado. Né? Só para aclarar, né, modernismo é o que se professa, se pratica aí desde os anos 60, na maior parte das paróquias, dioceses. Já faz mais de 100 anos que essa heresia foi condenada, inclusive. Exato, mas está por aí, não é? Quase todo mundo, infelizmente, segue quase 80% das paróquias do mundo estão tomadas por essa heresia. Sim. Dita modernista. Então, esses modernistas criaram também ritos bastardos, sacramentos bastardos e falsos, né? E foram praticamente feitos em laboratório, assim como a missa modernista, a missa, né, todos esses rituais foram feitos após o Concílio Vaticano II, né, um falso concílio também que esses hereges fizeram. Né? Sim. E muito parecido com os protestantes, então, no caso. Isso. Até nas mudanças dos ritos e tudo mais. Isso? Então, a igreja modernista, a igreja conciliar, deve ser tratada também como essas seitas dissidentes, né, ditas protestantes, ou heréticas, ou cismáticas. Né? Então, os cismáticos, os hereges, criaram esses falsos sacramentos, que vocês podem encontrar aí, né, pseudo-sacramentos, nas paróquias. Então, alguns foram reconhecidos pela igreja, por exemplo, com relação ao protestantismo, né? A igreja, em alguns casos, reconhece como válido o batismo, mesmo em qualquer catecismo da Igreja Católica, no catecismo de São Pio X, está lá que um herege pode batizar, né? Um infiel, um pagão pode batizar com a intenção, não é com a intenção da igreja, o que faz a igreja, né? Seria válido. E o matrimônio é um pouco mais complexo, a situação do matrimônio, com questão da validade, porque o Concílio de Trento determinou, né, que haja também um ministro validamente ordenado presente, não é? E que tenha também o poder de jurisdição. Né? Sim. Mas só que antes do Tridentino não havia uma norma eclesiástica, uma disciplina eclesiástica, né, de direito divino. Sim. Né? Foi o Concílio de Trento que determinou isso, a igreja. Né? Porém, antes do Tridentino, as pessoas se davam em casamento, porque quem se casa, né, são os cônjuges ali. Né? Os noivos se dão em matrimônio. O padre está ali para servir de testemunha, dar uma bênção. Né? Sim, eles são, como se diz, né, na linguagem da liturgia sacramental, a forma e a matéria. A forma e a matéria do sacramento. Né? Então, na situação atual que nós nos encontramos, de não haver mais sacerdotes válidos ou com jurisdição, né? Então alguns fiéis recorrem, em caso de necessidade, aos padres da tradição, ou que são validamente ordenados, mas sem jurisdição. Né? Então, em alguns casos, há aí o estado de necessidade, né? Onde diz o direito canônico, se você não encontra na sua região um padre válido,
né, a gente recorre a um ministro, né, validamente ordenado, que a gente não conhece, ou mesmo não tem jurisdição, né, em casos extraordinários, que é o que nós estamos passando. Sim. Né? Então, em tese, atualmente nós consideramos se o batismo é feito, não é, corretamente, como está no ritual, né, é válido, e também o matrimônio, né, quando se dá entre, não somente entre os católicos, mas também entre os protestantes. A igreja reconhece o batismo e o casamento dos hereges, o matrimônio dos hereges, sim, e aí incluindo também, né, o modernismo. Também nós aceitamos, em tese, quando tudo é válido, né, quando não há dúvida de que o ministro lá executou, né, todas as cerimônias do batismo e do matrimônio, nós também reconhecemos, né, como válidos somente esses dois sacramentos. Compreendo, padre. E no caso, no entanto, é bom observar que, infelizmente, essa seita modernista ela é extremamente anárquica, né? E tem que ter um certo cuidado porque há muitas irregularidades. Inclusive, eu posso dar alguns detalhes. Por favor, dê alguns exemplos. Por exemplo, né, alguém nos escreveu dizendo que na hora do batismo, numa igreja progressista, o padre, o falso padre ali presente, ou ministro do batismo, sei lá, o ministro, não sei das quantas, pegou a criança, segurou a criança e chamou alguém dali, algum parente, para jogar água na cabeça da criança. Então chamou a avó, que estava ali presente, a avó dessa criança, e a avó simplesmente jogou água na cabeça da criança e todo mundo bateu palma e disse que era válido e que tá bom e que basta isso. Então isso é inválido, não é um caso certo de inválido, não é porque se jogou água na cabeça da criança, mas não diz eu te batizo em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. As palavras. Não é? Outra coisa também o ministro fica silenciado, né, e alguém fica jogando água na cabeça da criança também, ou sem nada dizer, tudo isso invalida. Né? Ou quando, pessoas sem instrução nenhuma, alguém, por exemplo, e sobretudo, né, alguns casos aí que mesmo freiras fazem os batismos, mulheres, né, sem formação nenhuma de nada. Isso. E erram nesse sentido. Né? Ou eu te batizo, sei lá, em nome de Jesus Cristo, né? Sei lá, em nome de Deus Pai. Então tudo isso são faltas graves. Teve uma bem pitoresca, né, que foi nessa época que nós estamos, né, aparecia ali o entre aspas, sacerdote modernista ali, de máscara, né, todo coberto ali com uma pistolinha de água, tirando com a pistolinha de água, né, e aí vai se saber se isso atingiu realmente, escorreu, né, porque tem que escorrer. A forma próxima do batismo não é simplesmente água, mas toca na pele, no couro cabeludo. Então, tem toda essa dificuldade, toda essa problemática. Então, no mínimo do mínimo, sob condição, no caso desse. Então, o que nós aconselhamos é uma regra geral do Papa Pio XII, que na teologia moral, os que vêm do protestantismo, né, ou dessas seitas, heréticas, né, devem ser refeitos sob condição, sobretudo se essas seitas heréticas não reconhecem a Santíssima Trindade. Como, por exemplo, o Testemunho de Jeová. Que os Testemunhos de Jeová eles não acreditam na Santíssima Trindade. Ou que não acreditam na divindade do nosso Senhor, então fazem qualquer tipo de... não nomeiam a Santíssima Trindade quando se está batizando. Então tudo isso deve ser refeito sob condição. Então quem tem alguma dúvida séria, que houve algum desses abusos na hora do batismo, entra em contato com a gente, né, e pede para fazer o batismo sob condição e também aqueles que foram validamente batizados, né, mas o modernismo ele cortou várias partes do rito, várias orações e cerimônias também, né, do batismo. Então os exorcismos, né, e a unção, por exemplo, com os santos óleos, porque eles usam os santos óleos inválidos, nós refazemos. Então deve-se ser feita toda uma cerimônia. Isso, ela se chama, se não me engano, padre, se eu me corrija se estiver enganado, é o suplemento, né? Do batismo. Sim. Isso, é um suplemento que a gente faz, né, de quem não recebeu toda essa cerimônia do batismo. Só o essencial, né? A água e as palavras. Perfeitamente. A questão próxima, que seria sobre o matrimônio, penso que o senhor vai responder com um pouco mais de detalhe num outro vídeo, né? Aguardem. E agora vamos para os outros sacramentos. Isso. Sim. Como os ministros são inválidos no modernismo, né, então logo a Eucaristia também é inválida, a Missa Nova sendo inválida e os ministros também sendo inválidos,
por conta de toda essa situação dos novos ritos, Sim. que não são católicos. Então, a Eucaristia é inválida, a missa, entre aspas, né, a Santa Ceia que eles fazem lá, é inválido também. Logo, o sacramento da confissão também é inválido, porque requer um ministro validamente ordenado, né, com jurisdição. E também o sacramento da ordem já é inválido, porque eles usam o novo ritual também das ordenações inválidos. Sim. A extrema-unção também depende dos santos óleos, né, que são invalidamente consagrados pelos bispos progressistas. Sim. E o sacramento da confirmação também, porque é necessário um bispo validamente ordenado, né, e os óleos também são consagrados por um bispo. Né? Sim. Nós podemos dizer que falar de cada um seria algo bastante complexo e enfadonho. Então, assim, para manter uma regra simples e geral, nós podemos dizer assim, né? Esses dois sacramentos, batismo e matrimônio, que não dependem, estritamente falando, de um sacerdote devidamente ordenado, eles são, de modo geral, não é? Dadas as ressalvas que a gente fez ali, válidos. Isso. E aqueles que dependem do sacerdócio, diretamente dependem do sacerdócio, que são os outros 5, né, padre? Então estes são inválidos, né? Tem que ser tomado, já pode presumir invalidade. Isso por vários defeitos, nós poderíamos tratar, evidentemente, defeito de ministro, que é a maior parte dos casos, de forma, matéria, intenção, no caso da própria missa nova, não é? Então, realmente... nós não recomendamos e quando alguém nos pergunta, sempre tudo isso é inválido. Né? O que se deve fazer? Procurar sacerdotes e bispos, né, que foram ordenados ou consagrados antes do concílio, ou se depois do concílio, por bispos que foram consagrados também com o pontifical romano antigo, com as cerimônias antigas, né, e que procedem de bispos já, né, validamente ordenados. Isso, e aqui entramos numa questão delicada também, que é importante enfatizar, sem dúvida, que vai para a questão que nós sempre insistimos aqui no canal do Controvérsia Católica, a questão da missa. Então, mas tem lá aquele padre velhinho, lá, que celebra a missa tradicional. Né? Olha, essa missa é válida, tem de tal congregação, tal grupo, tal fraternidade aí, que celebra... segundo moto próprio. Né? Segundo moto próprio, a missa válida, né? E tal. Nesse caso, convém ir a uma missa assim, para ir receber a Eucaristia, para receber a Nossa Senhora ainda. Né? Então já não tem esse problema de validade, mas é lícito. Então, esse já é um outro problema. Não somente padres idosos, que foram ainda ordenados na década de 60, antes do Concílio Vaticano II, ou antes da promulgação dos novos ritos, que rezam a missa tradicional, segundo o motu próprio progressista, nas paróquias, né? E também tem padres que rezam a missa nova. Então, um padre que foi ordenado no rito antigo e reza a missa nova é válida, né? Então, se reza a missa nova, per se, a missa nova já é inválida. Mesmo se um padre validamente ordenado reza a missa nova só por seguir aquilo ali, invalida, né? Por essa série de defeitos que nós falamos. De matéria, ou forma, ou da intenção, seja lá o que for. E essas missas, mesmo que seja por um padre, né, idoso ou validamente ordenado, como é o caso aqui, por exemplo, dos padres de Campos, Fraternidade São Pio X, Resistência, sei lá mais quem, esses grupos eclesiadeiros, né, alguns que são validamente ordenados, nós não recomendamos por uma outra questão que é da missa una cum, em união com. Né? Todos esses sacerdotes, se são validamente ordenados, então estão em comunhão com a falsa igreja progressista e o falso papa Jorge Mário Bergoglio. Né? Então, quem toma parte nessas cerimônias, nessas missas sacrílegas, né, toma parte nesse mesmo sacrilégio ou cisma. É objetivamente um sacrilégio, um ato cismático, é objetivamente um escândalo, é objetivamente um contra-testemunho, uma mentira. Então, jamais ir, né, pela questão da missa, ir numa missa em comunhão com os modernistas. É uma questão, assim, não de válido e inválido aqui, mas é uma questão de lícito e ilícito. E, na verdade, nós poderíamos até colocar de uma maneira mais simples, é uma questão de ter caráter. Ser ter caráter ou ser mau caráter. Porque, afinal de contas, aqui está, eu vou contribuir, vou dar o meu sim, meu aval a toda essa profanação, vou estar em comunhão com esse pessoal que está destruindo o catolicismo, como ele sempre foi praticado, ou não. Né? Ou então eu vou dizer, basta. Ou eu vou dizer, meu batismo não foi feito para isso. Né? Para eu ir contra todas as promessas que eu fiz no batismo. Não. Sou cristão, não devo
cooperar, colaborar de nenhuma forma com essa profanação. Claro, seria tomar parte, né, na cerimônia dos hereges, nos ritos dos hereges. Né? Comunicar-se em sacres também, poderíamos dizer. Poderíamos dizer, sim. Rezar junto com os hereges, por ali esse falso Papa ali na oração mais preciosa da Santa Missa, né? Seria algo blasfemo mesmo. Né? Sim. Então, aqueles que quiserem podem também consultar os nossos vídeos sobre a missa Unacum, né, que nós e como diz o quinto mandamento, né, da igreja, né, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, eu creio que todos, né, têm condições de juntar dinheiro durante o ano, né, e comprar uma passagem de ônibus ou comprar uma passagem de avião para vir aqui na Semana Santa, para cumprir esse preceito, que é o que pede a igreja, confessar ao menos uma vez por ano também, bem, para aqueles que têm essa necessidade. E lembrando que a missa não é essencial para a nossa salvação. É um culto de adoração, de latria, que nós prestamos a Deus, reverenciamos. Sem dúvida. E tudo mais, bem, não é necessário para a nossa salvação. O sacramento necessário para a nossa salvação é o batismo. Sim. E depois do batismo, se caiu em pecado, não é? Também. Exatamente. A confissão. A confissão. E se não há também a confissão, por exemplo, eu não tenho um padre para me confessar, eu vou para o inferno, não é assim. Não é né? assim. A igreja é misericordiosíssima com os seus fiéis, visando e sabendo que nem todas as regiões têm sacerdotes, necessário, basta um ato de contrição perfeito para se salvar. Perfeito, muito importante isso inclusive está no Concílio de Trento, né, padre? Não é uma invenção, nada. Não. Realmente está no Concílio de Trento. Então, assim, você não precisa correr, né, para aquele padre velhinho válido herege lá. Não, você não precisa fazer isso, tá bem? Faça um bom ato de contrição. Né? Assim, o ideal para o católico hoje em dia é evitar ao máximo qualquer contato com o modernismo e ajudar os sacerdotes tradicionais. É isso. Não ficar precisando deles para absolutamente nada. Acabou essa época, chega. Não é? Agora vamos realmente procurar ajudar obras católicas, não é? Apostolados católicos e não ficar aí procurando e trabalhar por essa restauração da igreja. Falamos também em restauração da igreja, do verdadeiro catolicismo, dos verdadeiros padres, ministros, etc. e tal, verdadeira missa, e trabalhando com esses hereges. Não dá. Não é dá. Guerra sem trégua contra o modernismo. Né? Nós devemos nos abster completamente de tomar parte nesses templos aí pagãos, nessas cerimônias aí escandalosas, profanas, sair fora. Padre, e eu tenho uma questão que as pessoas também às vezes fazem, que é assim, bom, mas não tem, o senhor falou de um preceito da igreja, né, está certo, é como agora, menos na Páscoa da Ressurreição, mas é aquele preceito que diz assistir missa inteira aos domingos e dias santos de guarda. Como é que fica? Eu não posso ir ao domingo, ali na igreja modernista, não dá? Mas então como é que eu faço para santificar o domingo, então? Então, a regra é essa, se não há missa, se não há padres católicos ali naquela região, não se tem missa. Né? A teologia moral diz que o católico está obrigado a, por exemplo, sei lá, fazer um dia de viagem, 2 dias, para ir a uma missa, né? Basta se a distância de 1 hora, por exemplo, já impossibilitaria. Né? Então, se não tem padres ali na região, validamente ordenados, tomando em conta de que o modernismo é uma palhaçada, uma falsidade, da onde é que tem padres católicos? Aqui no meu estado tem, na minha cidade tem? Não tem. Então, não há obrigação do preceito. Entendi. Então, só obrigação quando se trata de uma missa católica ilícita. Vamos supor, a pessoa... A missa nova não cumpre preceito. Sim. Deixa bem claro. A missa nova... eu tenho que cumprir preceito da missa nova. Não vai cumprir preceito, vai cumprir um pecado mortal. Exato. A pessoa vai pecar mortalmente tomando parte da missa nova. Então, assim, vamos supor, né? Seria algo assim se a pessoa mora aqui do lado. Isso. Vamos dizer, e aqui tem missa tridentina católica. Obrigado ilícita, tem que vir. Obrigado. Tem que vir como católico. Sim, muito bem. E, aliás, são todos convidados, né, padre, para vir aqui em Juquitiba, né, para a Santa Missa, todos os domingos, às 11 da manhã. Por enquanto é isso. Então, mais informações, né, falar, contato@seminariosãojosé.org sobre essa matéria. Muito bem, padre, sobre essas questões, então, acho que a gente tratou. E aí, mas vamos dizer, e a pessoa fica em casa não fazendo nada, padre? Como é que é? Exato, então, há uma série de responsabilidades, né? Quando não há Santa Missa dominical, né, quando não há um sacerdote, então o que os católicos devem fazer? Guardar os domingos, então tá aí, guardar domingos e festas. Né? O que quer dizer guardar? Não trabalhar, o católico não trabalha dia de domingo, salvo com autorização do pároco, mediante uma justificação. Exemplo de justificação, eu sou médico, tenho que socorrer alguém que está morrendo, tem que trabalhar. Mas, sei lá,
alguma função dessa que seja obrigatória, hospitais, enfermagem, né? Sim. Transportes públicos, né? Metrô, ônibus, bem, tem coisas que não podem parar de funcionar. Sim, E com mediante essas explicações, o pároco pode, né, permitir que o fiel trabalhe nesses dias. Mas de ordinário, o domingo é um dia consagrado ao Senhor, ao descanso e ao culto divino. Se não há a Santa Missa, então em casa, eu posso ir para o churrasco, para a piscina, para o clube, passear, para o bar, jogo de futebol, nada disso, né? Então, primeira coisa, a oração do Santo Rosário, que nós recomendamos. Sim. Se tiver a gravação da missa, pode-se assistir a missa, deve-se fazer uma comunhão espiritual. Sim. Tá? E depois o estudo do catecismo da doutrina católica. Não somente para si, mas aqueles que estão em família, né? Ensinar, por exemplo, aproveitar o domingo para ensinar o catecismo e a doutrina cristã aos filhos. Uma leitura espiritual, padre, também? Uma leitura espiritual da vida de um santo, da própria vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, da Santíssima Virgem. Então, é um dia reservado para o descanso e para a vida espiritual. Sim. E essa santificação do domingo, ela pode se prolongar de uma certa maneira durante a semana? Como que o católico pode... Sim, pode adquirir o missal, por exemplo, esse que tem as leituras da missa. Sim. Né, e todos os dias ali lê a tradução, né, do Evangelho, da Epístola do dia, né, e ali tirar uma meditação. Que o senhor sempre fala nos sermões também, né? A oração da manhã. Não, e fora essas orações que são obrigatórias, são cotidianas. Então essas orações são cotidianas. É um hábito que tem que já possuir o católico, não é? Todo mundo deve fazer as orações da manhã, né, rezar o texto todos os dias, fazer exames de consciência, 10 a 15 minutos de meditação, orações da noite, tudo isso. Tá. O padre tem o ofício divino, né, as horas canônicas. Seria o breviário. Seria o breviário do fiel, vamos dizer assim. Isso, né? Esse seria o breviário do fiel. Que a gente chama o rosário. O rosário, né? São as 150 salmos, 150 Ave Marias. Perfeito, padre. Muito bem. Teria mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar? Está bem? Penso que em absoluto é isso. Isso. Tá? Quem tiver alguma outra dúvida, penso que comentamos aqui algumas coisas. Alguém me perguntou também sobre o direito canônico, né, do João Paulo II, essas diretrizes novas do progressismo. Então, o católico tradicional, né, ele deve ter a consciência de que a Igreja Católica, né, a Igreja verdadeira, né, vai até ali o pontificado do Papa Pio XII. Né? Claro que a Igreja continua até hoje, a Igreja não morreu, né? Com o último Papa, né, em 1958. Sim. Né? Mas que estamos aqui. A Igreja, exato. A Igreja que vocês devem se ater é essa Igreja, né, antes do Concílio Vaticano II. Então, tudo que foi feito, né, após a eleição de Roncalli deve ser tido como inválido e nulo. Sim, então não dá bola, não ficar... não, nada disso vale nada. Sim, e mais uma coisa, padre, isso assim, claro, não é? Sempre é uma graça de Deus, é o dom de Deus, às vezes a pessoa recebe talento, né, para o estudo, não é? É uma pessoa letrada e tudo mais, e claro, que Deus abençoe, né, e que seja um eco, né, do magistério da igreja e tudo mais, mas eu acho pertinente trazer, né, como é que fica essa questão, a pessoa que está no século, não é? E essa questão assim de, pedem às vezes para nós código de direito canônico em latim, coisas assim, não é? De uma maneira geral, é necessário, estritamente falando, que o fiel tenha um conhecimento profundo dessas coisas? Eu creio que já falei sobre isso também em um outro vídeo. O fiel não tem obrigação nenhuma de estudar filosofia nem teologia. Isso são cursos próprios dos sacerdotes. Então, esse negócio de teólogo de internet, teólogas da internet, tomistas, de todas as matizes. Essa não é coisa para os leigos, né? Claro, se às vezes a gente quer se aprofundar ou estudar... não que não possa ter fruto, né, padre? Sim. Pode... Né? Ter uma boa biblioteca católica. Sim. O Papa Leão XIII ele fala que os leigos podem ser um eco do magistério da igreja, né? Assim, ajudar, coadjuvar o clero, né? Nessas coisas e tudo mais. E assim também, lemos lá a Cerbo Nimis, não é? E outras cartas falam-se sobre isso, mas isso não é uma coisa que nós somos obrigados a evangelizar, como no modernismo, né? Não, essa obrigação, não todo existe, mundo tem que anunciar o evangelho. Isso. São falácias, né? Que vêm do protestantismo, do modernismo. Né? Isso é um papel e obrigação dos bispos e dos sacerdotes em comunhão, né, com os bispos, tá? Então os leigos não têm que se preocupar com nada, somente em ir à missa, confessar, comungar e rezar. Tá? Perfeito. E qual é o curso que todo católico deve saber? Curso da doutrina cristã, catecismo.
Ah, eu quero a Bíblia, eu quero ler a Bíblia. Não tem que ler nada de Bíblia. O católico tem que estudar o catecismo. Catecismo de São Pio X. Só isso. Pronto. E rezar. Rezar, receber os sacramentos é o que interessa. E, sobretudo, viver. Não é? Viver o catolicismo. Sim. Todos os meus sermões, quem quiser pode pegar as práticas, Aham. os sermões, e ver lá. Toda vez eu insisto nisso. Não viver discutindo teologia aí na internet, criando problema, confusão. Tudo isso é gente que não reza, gente desocupada, né, que gosta somente de confusão, mas vida espiritual zero. Então, cuidar dos filhos, eu vou falar sobre isso também. Fundamental. Né? Aí as mães ficam aí na internet, dando aula de teologia ou trabalhando, e os filhos na creche, jogados nessas escolas públicas, católicas, protestantes, né? Não tem nenhuma formação em disciplina católica, né? Querem mandar nos maridos, criar problema, ou os maridos também se ocupam de outras coisas, de futebol, de não sei o quê, ou mesmo de teologia, são doutores da igreja, aí não cuidam da mulher, não cuidam dos filhos, não cuidam da casa, nada, vira uma bagunça. Sim. Os padres é que tem que... Nós consagramos a nossa vida inteira a rezar e estudar, nós. Sim. E transmitir esse ensinamento para os leigos. E a ensinar a anunciar o evangelho, nesse caso. Exato, Sim. para nós. E da parte dos leigos é aceitar a doutrina católica, tudo ensinado em comunhão com os bispos e o Romano Pontífice, né, o magistério da igreja, aceitar isso daí, rezar, se santificar e cuidar da sua vida e da sua família. Muito bem, reverendo. Quase que eu aplaudo o senhor aqui durante o vídeo. É realmente muito bem dito e muito satisfeito com as respostas, padre. Então, quem tiver mais alguma dúvida, alguma questão, por favor, coloque nos comentários, nós vamos tentar responder, ou então por escrito, ou então, mais provavelmente, com algum vídeo, algum complemento a isto aqui. Então, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, tão importante, tão necessário. E, Padre Rodrigo, por favor, deixe-nos a vossa bênção sacerdotal. Benedictio Deus Impotente, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mani et semper. Amém. Amém.